Aquilo que eu estou falando, não quero demorar-me muito nesta manhã. Então eu quero que abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo número 2. Enquanto você procura lembrar, certo, o capítulo número 3 de Filipenses, onde o apóstolo Paulo diz aos filipenses que a repetição para ele não é incômodo, ao contrário, certo, os filipenses, na igreja da Macedônia, produz segurança, amém? De repente podemos estar pensando, já estou quase um mês nesse texto, mas cada vez que eu lo leio, certo, e deveria acontecer isso também com você, há algo que surge, há algo que salta, além da letra que estamos lendo, além da redação, além do parágrafo, amém? Esse texto precisa reger as nossas vidas em estes dias. Precisamos ter esse texto como cabeceira, precisamos entendê-lo, certo? Precisamos compreendê-lo, precisamos ouvir a voz de Deus através desse texto. Lembrando que as Escrituras dão testemunho de Cristo, as Escrituras não são Cristo. Amém? Jesus disse isto para os fariseus: vocês escudrinham as Escrituras porque a vocês parece que nelas encontrareis a vida eterna. Quem era a vida eterna? A vida eterna era Cristo. Então quando ele disse isto para os fariseus, ele está dizendo: vocês escudrinham a Escritura tratando de me encontrar, mas agora que eu estou diante de vocês, vocês não me reconhecem. Isso é o que ele está dizendo. Agora ele diz: as Escrituras só dão testemunho de mim. Elas são placas sinalizadoras, como aquelas placas, certo, que encontramos em meio da estrada, que apontam 20 quilômetros, 30 quilômetros, 200 quilômetros para chegar a uma cidade. Me faço entender? Em outra passagem Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Amém? A palavra de Deus, certo, não é necessariamente papel e tinta ou um texto de cima e embaixo. Esta escritura é um aio, é alguém que nos conduz ou nos deveria conduzir à pessoa de Cristo. Então cada vez que nos deparamos com a escritura, certo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, certo, do Antigo Pacto como do Novo Pacto, a gente precisa enxergar Cristo. Amém? E aqui, antes de nós ler, você precisa não ser um leitor compulsivo da sua Bíblia, mas você precisa conhecer Cristo. São duas coisas diferentes. Mas eu leio a minha Bíblia. Mas você lê tão só por uma exigência religiosa, para acalmar a sua consciência, porque você não lê jornal, porque você não lê outro livro, você lê a Bíblia. Ou você lê a Bíblia, a Escritura, porque a vida que você carrega, ela lhe pede, certo, que você esteja em um contato com a palavra de Deus, para conhecer mais aquele que você serve e que você carrega. Me faço entender? Porque senão, queridos, é dizer, só temos tempo ocupado em cultura geral, se posso dizer assim. Outro alcance, precisamos amar a Escritura. Se leemos mais outra coisa que a Escritura, há alguma coisa que não está funcionando bem. Se eu me interesso mais pelos personagens da história, seja bíblica ou não bíblica, pelos personagens da história, quero saber de Mussolini, quero saber de Hitler, quero saber de outros homens, é importante, você se enche de cultura, mas se você se interessar por Cristo, você não se encherá de cultura, senão que a vida de Deus que está em você, que é Cristo Jesus, transbordará na sua vida. Então, se você tem mais interesse por outras coisas, certo, você está nos 2 primeiros versículos. Você precisa, certo, vou ler agora: portanto, livrando-vos da malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. O primeiro nos está desafiando a deixar o velho homem. Essas características, quando ele diz aqui, certo, toda malignidade, está apontando para o velho homem, para o homem conforme ao primeiro Adão, para o homem que é governado pela sua própria alma. Eu preciso deixar essas coisas. Versículo número 2: e desejais, certo, o puro leite como criança recém-nascida, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. É um tema que ainda não tocamos, mas na sua versão comum diz assim, certo, preciso despojar-me e preciso desejar. Estes 2 verbos são muito importantes. Eu preciso despojar-me de coisas, ou seja, eu preciso deixar algumas coisas e alcançar outras. Lembra daquela frase de muito tempo atrás, como dizia, mente vazia, oficina do inimigo? Lembra disso?
certo? Jesus nos explicou que quando uma casa é limpa, ela precisa ser ocupada, ela precisa ser mobiliada, porque se a gente não ocupa o espaço que foi limpo, certo? O texto diz, com relação ao mundo do Espírito, volta o Espírito que foi mandado embora, mas não volta sozinho, volta com 7 mais. É muito interessante, certo, entender e compreender que os 5 ministérios, certo, trabalham com uma parte que chama edificação do corpo, e uma das aplicações da palavra em grego de edificação significa mobiliar, que é a palavra katartismos, que significa colocar um osso no lugar, que significa corrigir a postura, mas também significa mobiliar, colocar móveis em um espaço que está vazio. Você me está acompanhando? Então, se rejeitamos coisas, se estamos desalojando coisas, mandando embora coisas, precisamos desejar outras. Quais precisamos desejar? Aquelas que fazem parte, certo, do novo homem, certo? Já vimos isso há 2 finais de semana. Precisam me despir do velho homem e de suas práticas, e precisam me revestir de Cristo. E naquele dia nós dizemos que supostamente, hipoteticamente, o apóstolo Paulo se está remontando à prática de Adão depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos foram abertos. Ele já não havia algo que o cobria antes de comer da árvore. Havia uma glória que o cobria. Quando ele comeu, certo, da árvore que não podia comer, algo se desvaneceu nele e ele se viu nu. Você precisa entender que Adão e Eva sempre estiveram nu, mas eles não se enxergaram, porque eles quebraram, por assim dizer, o comando de Deus, no sentido como expressa o autor aos Hebreus, no capítulo número 12, dizendo: com nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Quando eles comeram, quando eles transgrediram, quando eles entraram em incredulidade e em desobediência, eles tiraram os olhos de Deus e os colocaram nele. E naquele momento eles se viram nus, eles não ficaram nus, eles se viram nus. ¿Me está seguindo nisto? Sim, me acompanhe nisto. E eles trataram de remediar a sua nudez. Eles trataram de colocar panos quentes, como a gente fala, e eles fizeram para si aventais. Costuraram umas folhas e se cobriram. Quando Deus chamou Adão, ele o viu coberto deste avental, certo? E que eu tenho ensinado para você que este é o primeiro ato de religiosidade, porque religiosidade não tem nada a ver com o que cantamos, religiosidade não tem nada a ver com o que vestimos, não é? Hoje achei tão interessante, certo, que a grande maioria de meus filhos estão de bermuda aqui e nada contra, me está entendendo? Eu vi sair o Ricardo, certo, quando eu estava chegando, eu falei: paz do Senhor, irmão. Ainda bem que ele não me escutou. Aí eu falei: paz do Senhor, irmão, vá para a praia. Me está entendendo? E nada contra, não tem problema, porque a religiosidade não se mede pelo que vestimos, nem pelo que cantamos, nem pela arquitetura deste salão, porque colocamos as cadeiras de outra maneira. Não, colocamos as cadeiras para ter uma dinâmica diferente, mas podemos ser religiosos e ter esta dinâmica, podemos ser religiosos e estar de terno e gravata, podemos ser religiosos e cantar hinos da harpa. Me está entendendo? Porque a religiosidade se manifesta quando o homem trata de fazer algo que tão só o Senhor pode fazer. Você está aqui? Seria importante que você anotasse isso. A religiosidade é manifesta quando o homem trata de fazer algo que não está habilitado para fazer. Que foi o que aconteceu com Adão. Adão tentou se cobrir, e quando Deus o encontrou, ele disse para Adão: Adão, não funciona. O que você fez aparentemente te cobre, mas diante de mim você continua, por assim dizer, nu. Então Deus providenciou a roupa adequada para eles. Me faço entender? Talvez o apóstolo Paulo, quando está exortando a se despir do velho homem e a se revestir do novo homem, talvez ele está pensando nisto. Talvez ele está fazendo menção, certo? O primeiro homem é folha só. O segundo homem, certo, que é Cristo. O último homem, certo, que é Cristo. Ele providenciou a roupagem certa. Não havia lei, não havia sacerdócio, mas na mente de Deus já havia o substituto. Então ele mata um cordeiro e da pele daquele animalzinho veste Adão e Eva, porque tão só nessa condição o único que podia vestir Adão e Eva era Deus.
Então você precisa tirar um ensino daqui. Cada vez que você se viste com sua própria força, em um sentido figurativo, você está entrando para um caminho de religiosidade. Por isso que nós falamos assim, quando entrou a religiosidade? Quando a unção foi embora e o homem tratou de tapear, de inventar que Deus estava presente. Lembra dessas definições que nós damos? Não, a religiosidade entrou quando a unção foi embora. Então, se a unção foi embora, o homem se viu na obrigação de fazer algo, certo, que tapeasse os irmãos, que los fizesse entender que havia unção ou havia glória. Quando a glória se foi. É fácil entender. Então precisamos nos despojar e precisamos, certo, desejar como criança recém-nascida. Eu não sei se você, quando seus filhos eram pequenos, certo, você deparou quando eles têm fome e eles procuram o seio da mãe. Eles estão altamente desesperados. Parecem aqueles, certo, animalzinhos pequenininhos que ainda não vêm, certo, coelhinhos que estão buscando, certo, como mamar de la mãe coelhinha. Estão desesperados. Então esta declaração, desejais como crianças recém-nascidas o leite materno não adulterado, está falando, entre parênteses, de um desespero. Me faço entender? E a gente precisa, certo, por muito tempo, Dan Duque, certo, e Companhia Limitada, certo, Juxon, certo, e outros que vieram, falaram que o que determina, certo, quanto temos de Deus é a fome e a sede que nós temos. Me acompanhem nisto? Então nós precisamos ter fome por Deus. Nós precisamos ter sede por Deus. Amém, querido? Agora, observe muito bem. Não é um evangelho que você criou, mas é um evangelho que Deus criou para nós. Porque nós estamos caindo, certo, num grave erro. Nós estamos adaptando o evangelho à nossa realidade. E não funciona assim. É só eu que preciso me adaptar à realidade do evangelho. E não o evangelho se adaptar à minha realidade. Não é um evangelho como eu quero. Porque senão vamos cair, certo, em Gálatas capítulo número 1. O apóstolo Paulo disse, se alguém vir e pregar outro evangelho, e ele não está brincando, ele não está falando hipoteticamente, ele está falando porque já havia outro evangelho. É fácil entender? Então muitas vezes, certo, nós podemos cair em um engano, certo, que é o maior problema de nosso século, achar, certo, que nós podemos adaptar o evangelho à nossa realidade. Não, é a nossa realidade que precisa se adaptar ao evangelho. Por isso Deus nos confiou a sua vida, porque a vida de Deus em nós é a realidade de Deus, para que nós pudéssemos ser compatíveis. Aqui no finalzinho do versículo número 2, há uma expressão que precisamos entendê-la, precisamos compreendê-la: crescimento para a salvação. Já explicamos isso aqui. Os verbos no grego se conjugam de maneira posicional e em um presente contínuo. Se conjugam em um presente e em um presente contínuo. Amém? Eu estou salvo, mas eu também estou sendo salvo. É fácil entender? Em Cristo Jesus estamos salvos. De uma maneira de la teologia da salvação, Cristo está em nosso espírito e nosso espírito está salvo, mas nós estamos sendo salvos. É fácil entender nesta manhã? Então, esse estar sendo salvo, e isso não se cumpre só nisso. Por exemplo, fomos habilitados como ministros competentes. Somos ministros competentes e estamos sendo ministros competentes, porque na medida do processo vão se evidenciando as capacidades que Deus já nos deu através de Cristo Jesus, quando nos tornou ministros competentes. Me faço entender? Então aqui uma palavrinha que todos nós precisamos entender: crescimento para a salvação. Ok? Isso quer dizer que há um crescimento que não coopera com a salvação. Isso precisa ficar claro. Igual quando Jesus disse, olha, não useis vãs repetições, é porque há repetições boas. Há um crescimento que não coopera com salvação e há um crescimento que coopera com salvação. E aqui podemos nos conectar com uma palavra da pastora Cristina, certo? Quando nós retornamos do Chile, que há uma obediência que coopera para a maturidade, mas há outra obediência que não coopera. Não é toda a obediência que coopera para a maturidade. Não é toda a obediência que agrada a Deus. Me está entendendo? Como também não é todo o crescimento que coopera para a salvação. A gente precisa entender, esse crescimento para a salvação aponta para o desenvolvimento da vida de Deus, aponta para nos revestir do novo homem conforme a Cristo Jesus, aponta para morrer todos os dias. Obrigado por ser um homem empolgado, mas é assim mesmo. Você e eu precisamos morrer, e todos os dias. Porque na medida que morremos, certo, vamos desenvolvendo a nossa vida e vamos alcançando em Deus, se podemos dizer assim, de uma maneira ilustrativa, a dose de vida para enfrentar o dia.
Porque só há vida quando há morte. Sim ou não? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que entregar a sua vida, salvá-la-á. Me está entendendo? Se abraçamos o velho homem com unhas e dentes, vamos perder, certo? E não entenda perder como morar em algum lugar, não, senão vamos perder a oportunidade de desenvolver a vida que temos. Ainda não tocamos nesse tema de crescimento para a salvação. Há pessoas que crescem, mas não crescem para a salvação. Pedro, quando eu introduzi isto, eu declarei que a mim me tivesse gostado ouvir este texto do capítulo número 2 de los lábios de Paulo, não porque eu seja um fã e sou um fã do apóstolo Paulo, senão porque teria talvez mais recursos, porque Pedro só tem 2 epístolas, Paulo tem quase 13. ¿Me está entendendo? E é por isso a facilidade de entender a Paulo, porque o que não entendo em Gálatas lo vou entender em Efésios, e o que não entendo em Efésios vou entender em Colossenses. Me faço entender? Mas Pedro só tem 2 epístolas e um evangelho ditado, que é o evangelho de Marcos, que supostamente foi Pedro quem ditou o evangelho de Marcos. Então tenho 3 cartas de Pedro. Uma que é histórica, é sinóptico, relata o que ele viu, da maneira como ele viu, e 2 cartas, 2 epístolas que são revelacionais. Em las 2 epístolas ele fala de Mateus 16 e me vai dar a entender que não entendeu Mateus 16 e agora ele lo está entendendo. As suas 2 epístolas giram em torno a explicar Mateus 16 e Mateus 17, ou seja, a confissão de que Cristo era o Filho de Deus e a transfiguração. E esse capítulo número 2 nos está falando de um entendimento de Mateus 16, porque está falando de edificação, está falando de pedra. Me acompanha nisso ou não? Então, esses 2 versículos são essenciais. Esses 2 versículos precisam resumir o meu dia a dia. No meu dia a dia eu mando embora e eu desejo, eu rejeito e eu desejo, eu rejeito e eu desejo. Que rejeito? Tudo aquilo que vem do primeiro Adão, do primeiro homem, tudo aquilo que é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo aquilo que é fruto da semente plantada anteriormente. Ok? Dizemos esta semana na escola de fundamento, a cruz coloca um ponto final. Ele deixa para trás o velho homem e nos dá a oportunidade de nos tornar um novo homem através de Cristo Jesus. Ele caduca uma semente antiga e ele nos dá, certo, em Cristo é a nova semente. Porque nisto se resume a primeira palavra de bênção, certo? A primeira promessa de redenção dada por Deus ao homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz: eu colocarei inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Lembra daquele texto que usávamos para a primeira promessa de redenção, de resgate, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Então é uma guerra de sementes. Você está aqui entendendo que semente aponta para descendente, porque da palavra semente vem a palavra sêmen, de onde vêm os futuros filhos. Me faço entender? Então todo o Antigo Testamento é uma preservação da semente da mulher. Todo o que Deus faz no Antigo Testamento é preservar uma semente. Que semente? É a semente da mulher, porque através da mulher viria o Messias. Mas a partir do Messias, certo, caduca uma semente, é dada como antiga, é dada como obsoleta uma semente e nos dá uma nova semente. Por isso em João capítulo número 12 Jesus diz: se o grão de trigo, uma semente, não ir à terra e morrer, ele fica sozinho. Então é a passagem, certo? É cruzar. A cruz é um cruzamento, é entrar pela porta ensanguentada, certo? De um velho homem a um novo homem, de uma semente antiga a uma nova semente, de um antigo pacto a um novo pacto. Me faço entender ou não? Me está entendendo? Então nós precisamos todos os dias fazer esta dinâmica. Não é só aqui, não é só naqueles momentos que nós chamamos de culto congregacional. Versículo número 3, ele vai dizer: se é que já experimentaste ou provaste a bondade do Senhor. Está falando disso. Se você já tem Cristo na sua vida, você precisa crescer para a salvação, precisa desenvolvê-lo. Uma palavra, certo, que precisamos resgatar, já dizemos, mas uma palavra que vai se tornar evidente nestes dias é o rego de regadio. Lembra a declaração do apóstolo Paulo aos Coríntios? Um é o que planta, outro é o que rega. Me acompanhem nisto? Mas o crescimento provém de quem? Do Senhor. Então nós sabemos o que é plantar, mas nós nos temos esquecido de lo que é regar.
Ok? E o livro de Gênesis vai falar, certo, que Deus providenciou o rio, certo, e aquele vaporzinho, por assim dizer, para regar a semente. Regar a semente é nosso papel. Alguém planta, sim, o crescimento é de Deus, mas o meio, certo, que fala de regadio, fala de cultivo, que é outra palavra que precisamos resgatar. Lembram no primeiro dia desta palavra? Lembram disso? Nós temos ficado com a palavra cultura. A palavra cultura engoliu a palavra cultivo. Porque teoricamente, certo, eu mesmo já preguei disso, falamos, não, a palavra cultura vem de cultivo, e aí falamos, cultura é tudo aquilo que cultivamos, mas engolimos a palavra cultivo. A palavra cultivo fala de um trabalho diário, de observar a plantinha, de regar a plantinha, de ver se tem parásito, de retirar as pedras. Me está acompanhando? Então, para que esta vida se desenvolva, alguém precisa plantar. O crescimento não é com a gente, mas o regadio ou o cultivo é com a gente. Me faço entender nesta manhã? Perfeito. Ele entra no versículo número 4 e vai dizer: achegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa por Deus. Certo? Agora diz: vós também como pedras vivas. Se a pedra que foi rejeitada é viva, e se nós nos aproximamos dele, certo? É porque temos a sua vida e ele nos confiou a sua vida. Nós precisamos entender isso. Esta construção não é com pedras, esta construção é com pedra viva. É um adjetivo que a gente omitiu, certo? A pregação do passado era: olha, a igreja constrói com pedra, não com tijolo, porque a religiosidade, porque a torre de Babel foi construída com tijolo. Os tijolos todos têm uma mesma forma, certo? São uniformes, a mesma medida de largura, a mesma medida de comprimento, a mesma medida de espessura. E aí nós trouxemos a verdade. Não, mas no reino se constrói com pedra. Mas nos faltou o adjetivo: com pedras vivas, ou seja, pessoas que têm plena consciência, que carregam a vida de Deus em eles, que Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Pedro e os outros estão usando uma alegoria, estão usando uma figura para que possamos entender, mas Deus não construye muros, mas está usando uma alegoria, e nós precisamos ir além da alegoria. Me está acompanhando? La melhor alegoria para corporativismo é corpo, mas não é necessariamente que nós somos um corpo. A melhor alegoria, certo, para companheirismo, um que coopera com outro, certo, é o matrimônio. Por isso o apóstolo Paulo diz: grande é este mistério, que não tem necessariamente relação entre o homem e a mulher, entre Dario e a Cris, mas tem um mistério que engloba, certo, que aponta, que sinaliza para Cristo e a igreja. É dizer, quando nós estamos desenvolvendo bem o nosso matrimônio, é porque estamos entendendo bem também aquilo que Deus quis expressar. Me está entendendo? Mas a vida de Deus vai além da figura corpo, vai além da figura família. Não sei se me faço entender. Qual tem sido o nosso problema? Só ficar com as alegorias. Ai, que somos corpo e cantamos. Sim, mas corpo expressa que cada membro funciona por si só. Aquilo que você me tem ouvido já há uns dias: o coração não pede para o pulmão filtrar os ares, a não ser que ele esteja doente. Ninguém fica cutucando no outro: faz a tua parte, faz a tua parte. Rim, filtra os líquidos. Não, o corpo sabe. Me está acompanhando? E esse é o exemplo, que cada membro do corpo de Cristo saiba a sua função e funcione sem sem ter necessidade que ninguém o cutuque. Me acompanham ou não? Mas nós vivemos num sistema arônico, onde esperamos que o pastor me cutuque, que o líder me cutuque, que alguém me cutuque para fazer. Isso não funciona mais, se é que funcionou algum dia. Me está acompanhando? Agora, quando falamos assim que funcionar, falamos a semana passada, daqui a pouco talvez vamos entrar nisso, não porque todos somos sacerdotes, certo? Não no sentido de cadeia de comando, mas em uma tribo sacerdotal havia levitas sacerdotes e um sumo sacerdote. Porque a vezes podemos cair em um engano: não, então se eu sou sacerdote, certo, eu não me someto a ninguém, não dou explicações para ninguém. Não podemos anular o que já aprendemos. Certo? O resgate do sacerdócio de todos os santos está acrescentando, está aumentando a responsabilidade que nós temos. Me está acompanhando? Está tornando mais real a graça. Porque até então nós pensamos que a graça é fazer todo o que nós queremos. Não, temos aprendido e estamos aprendendo. Toda vida tem uma lei, certo? A vida do Espírito tem a lei da vida do Espírito. Toda casa tem uma lei. Diga isso para seu irmão: toda casa tem uma lei. Me está acompanhando? E eu não estou falando da casa ninho da águia, da casa do Senhor. Você já foi numa casa onde as pessoas tiram um sapato na entrada da porta? Você já foi?
certo? E se ninguém te disse nada, você vai tirar os sapatos, sim ou não? E você diz em sinal de respeito. Isso revela que naquela casa há uma lei da casa, que talvez não seja a sua lei. Me está acompanhando? Mas há uma lei da casa. Eu não sei você, mas meu pai, certo? Ontem escutava o apóstolo Jonathan Lara e ele dizia o mesmo. Meu pai era muito parecido ao apóstolo Gustavo, porque disse que lá na casa dele, contava o Jonathan, que todos os dias, certo? Não todos os dias, havia um horário para chegar em casa, aproximadamente às 10:30 da noite. E disse que um dia ele já tinha cumprido 18 anos, o Jonathan, certo? E chegou às 11:30. Ele disse: não chegou tarde, não estava fazendo nada errado. Me está entendendo? Eu estava com os irmãos da igreja. E quando chegou, certo, o apóstolo Gustavo estava sentado na sala, certo, com a televisão apagada. E ele disse: cada vez que meu pai está na sala, sentado com a televisão apagada, é porque vem bronca. E quando ele chegou, encarou o pai, certo, talvez falou boa noite, certo, não boa noite, boa noite, não é? Não sei. E o pai disse: senta aí, Jonathan. E disse: por que vem chegando esta hora? E disse que a frase mais legal, mais interessante que ele encontrou para responder é dizer-lhe ao pai: pai, é que eu já tenho 18 anos. E o apóstolo Gustavo, sentado lá em seu sofá, ele disse para ele: enquanto você morar debaixo deste teto, você tem horários para chegar nesta casa. Ele não estava mostrando o autoritarismo do pai. Alguém pode dizer: não, estava dizendo que cada casa tem um governo. Me está entendendo? E a gente fala assim, certo? Ele mesmo falou: aí eu pensei, quando eu tiver a minha casa, eu vou ter minhas normas, minhas leis. Só que é um problema, a gente nunca vai ter casa. Você está aqui ou não? Porque a casa é dele. Me está acompanhando? Essa expressão do Jonathan: não, mas quando eu tiver a minha casa, eu vou impor as minhas normas e as minhas leis. Beleza, isso se pode dar em um mundo natural, quando você sai da sua casa, quando você casa, quando você tem seu apartamento. Mas em Deus, o dono da casa é Ele. Me está entendendo? Então é uma lei da casa. Não há uma lei do Dario, não há uma lei da Thelma, há uma lei da casa. Porque Deus exerce governo na sua casa. Me faço entender? Certo? Outra coisa que nós estamos falando, a gente precisa entender o protocolo da casa. Toda casa tem um protocolo, que é isso que eu falei: tira o sapato, certo? Lá na minha casa o protocolo é cantar em vez de dar graça, certo? Que muitos acham estranho, outros já se acostumaram. É o protocolo da casa. Você precisa entender que na casa de Deus também há um protocolo. Não me comporto de qualquer jeito, não me comporto de qualquer maneira. Por quê? Porque sou pedra. E disse que pedra é na construção de Deus. Verso 6: porquanto quero ler aqui, ainda no 5: e vós também, como pedra viva, sois edificados como casa espiritual. Não é casa material, é casa espiritual. Tem um adjetivo depois de casa. Casa espiritual. Com que propósito? De ser de sacerdócio, certo, santo, separado, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Cristo Jesus. Então precisamos entender, abordamos um pouco domingo passado, certo? Tenho que rejeitar e desejar. Para quê? Para que o crescimento para a salvação se dê na minha vida. Por quê? Porque tenho a vida de Cristo em mim. Porque me acheguei à pedra viva, eu sou pedra viva. Mas não posso parar tão só em que sou pedra viva. Preciso ter consciência que essa pedra viva precisa cooperar com a edificação de uma casa. E aqui está o corporativo, que a gente precisa entender. Eu sou pedra, beleza, eu estou legalzinho, sim, mas tem que ter teu aporte corporativo, porque você está sendo, certo, está sendo trabalhado como pedra, está desenvolvendo a vida de Deus para se tornar casa. E esta palavra tem duas conotações, porque o livro de Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6, diz que nós somos casa, mas a gente também é pedra. Me está entendendo? Eu sou a casa de Deus, mas quando estou junto, cada um de nós é uma pedra que estamos sendo edificados corporativamente, casa espiritual. Agora, o toque importante desta manhã é que toda casa demanda um sacerdócio. É o que diz: pedra, casa, sacerdote, separado para uma função. Não tome santo como aquele que não peca. Amém? Mas separado para uma função. Olha aqui, que interessante. A primeira característica de um sacerdócio é, certo? Aqui no texto, vou ver outras nesta manhã, se me alcançar o tempo, certo? É que oferece sacrifícios por intermédio de Cristo. Isso quer dizer que o que Deus aceita é por intermédio de Cristo.
¿Me está acompanhando? É como que você coloque, como vocês colocaram aqui, as ofertas e o cesto seja Cristo. Cristo é o embrulho. Se o que eu estou fazendo para Deus, eu estou dando para Deus, não está embrulhado em Cristo, Deus não aceita. Você está aqui ou não? Ok? Isso precisa ficar muito claro para nós. Aquilo que o domingo passado declaramos, lo vamos a declarar de novo. O melhor que o velho homem possa produzir não agrada a Deus. Ah, não, é que eu fiz na força do braço e dei meu melhor. Querido, você pode ter dado o seu melhor, mas o seu melhor com base no velho homem não agrada a Deus. Agora, o mínimo que você possa produzir, certo? Fundamentado em um novo homem, em Cristo Jesus, o mínimo, não estou fazendo uma apologia ao mínimo, me está entendendo? Mas eu posso comparar com a parábola do semeador, certo? Os que são boa terra produzem uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. Digamos que o 30 por 1 é o mínimo, porque é a medida mais baixa, sim ou não? O mínimo que você faz na terra certa agrada a Deus. Você está aqui ou não? Você me está entendendo? Este lance é muito chave para os nossos dias. Porque precisamos fazer uma reflexão de quantas coisas temos feito na força do braço, achando que Deus recebe. Deus não recebe, queridos. Porque o único embrulho que Deus aceita é através de Cristo Jesus. Está aqui. Eu se lo vou ler de novo. Oferecendo sacrifícios que não são carnais, são espirituais, aceitáveis a Deus, ou seja, sacrifícios que Deus aceita através de Cristo Jesus, não através do velho homem, não é na força do braço, não é na eloquência do Dario, não é na intelectualidade de fulano, não é na graça do outro. Observe o que eu vou lhe dizer. Se teus dons, se tuas habilidades estão plantadas ou enxertadas na árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode ser o maior cara, cantar lindo, pregar bonito, ensinar direito, tudo o que você achar, que Deus não recebe. Amém? Me está acompanhando? Então, por isso que é importante isso. Não, porque senão vamos cair em Mateus capítulo número 7. Em teu nome fizemos. Em teu nome fizemos. Em teu nome fizemos. Que diz o Senhor? Não os conheço. Não reconheço o que vocês fizeram. Não tem legalidade o que vocês fizeram. Por quê? Porque vocês não me conhecem. Me está acompanhando? Abra um texto para que você entenda isto, por favor. Por isso que eu lhe disse, quando introduzi a oração pelo Vinícius, certo? Não que me cansei de fazer, mas me cansei por entendimento. Não adianta eu te obrigar a fazer alguma coisa. Porque a parte de produzir canseira e decepção, quando você não faz, não estou agradando a Deus. Esse é o principal motivo. Porque tudo o que eu fazer na força do braço, não agrada a Deus. E isso não quer dizer que eu não vou fazer nada, mas preciso ter claro que preciso estar enxertado na árvore certa, plantado na terra certa, para produzir o que Deus quer. Não é? Filipenses capítulo 2, verso 13 parece, não é? Porque Deus é aquele que realiza tanto o querer como o fazer. Abra por favor sua Bíblia. 2 Coríntios. Capítulo 3. Versos 5 e 6. Encontrou? Na minha versão diz assim: não que possamos reivindicar, talvez na sua Bíblia fale fazer, entendeu? Reivindicar qualquer coisa com base em quê? Nossos próprios méritos, na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Por quê? Porque a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Me está entendendo? E isto não é simplesmente dizer: ah, não, é que os dons que eu tenho Deus me deu. Me está acompanhando? Isto é um pouco mais profundo. Não é só dizer: não, mas eu canto desde pequenininho na igreja, porque, certo, Lorena? Porque foi este dom que Deus me deu. Opa, para lá. E ele vai explicar agora, versículo número 6. Porque Ele nos capacitou para sermos ministros, e na versão em espanhol agrega o adjetivo competentes, porque Ele nos deu competência lá em cima. Então foi Ele que nos habilitou como ministros competentes de uma nova aliança, não da letra.
Certo, querido? E observe aqui um pouquinho. Precisa se aprofundar um pouco mais e não achar que a letra é só o Antigo Testamento. A letra, que era a lei, falava da capacidade e da incapacidade humana de agradar a Deus com seus atos. Isso era a lei. Me faço entender ou não? Então, mas se do Espírito, certo? Não da letra porque mata, mas do Espírito que produz vida, que vivifica, certo? Quem é o Espírito vivificante, segundo Coríntios capítulo 15, do verso 45 em diante? É Cristo, é o Cristo ressurreto. Me faço entender? Agora, aqui poderíamos parar e que oração, por favor? Diz para mim, ok, aqui nós poderíamos parar e fazer uma análise. Observe aqui, se Ele nos habilitou como ministros competentes, primeiro entender que Ele nos habilitou, amém? Está acompanhando? Esta palavra, ministros competentes, certo? Um ministro fala do oikonomos, aquele que administra a casa, um bom administrador da casa. Essa é a palavra em grego. A palavra casa em grego é oiko. Oikonomo, de onde vem a economia, certo? Aquele que administra é um bom ministro. O que vem administrar é um bom ministro. Um ministro do quê? Um ministro do novo pacto. Então, o ministro do novo pacto pode ter uma relação direta com o sacerdócio, mas ele já nos habilitou para ser ministros e sacerdotes. Mas estamos nesse processo. Ele nos habilitou e essas habilidades ou essas capacidades estão aparecendo ou vão aparecer na medida que desenvolvemos a vida de Deus em nós. Então já fomos feitos, já fomos habilitados, mas estamos sendo, em que sentido? Em que a maneira que vamos desenvolvendo a vida de Deus, vão aparecendo as capacidades que já temos. Me faço entender? Perfeito. Agora, se nos concentramos em isto, esta tem que ser a nossa prioridade. Assim como o sacerdócio, precisamos nos concentrar, certo, em manifestar aquilo que somos. Já somos ministros competentes, já somos real sacerdócio. Ele disse lá, versículo número 9, de capítulo número 2 de 1 de Pedro, porque sois real sacerdócio, certo, nação santa, povo adquirido por Deus. Me está acompanhando? Agora, este tem que ser o nosso ponto. Porque se eu me torno aquilo que eu já sou, na figura do ministro competente, eu serei um bom pai, eu serei uma boa mãe, eu serei um bom trabalhador, eu serei um bom filho espiritual, um bom filho biológico. Por quê? Porque me concentrei em aquilo que Deus me habilitou, que precisa ser minha prioridade. Quando você divide o seu foco, você quer ser um bom ministro competente e também um bom funcionário, você divide seu potencial e divide sua força. Me faço entender nesta manhã? Eu não lhe estou dizendo que você não se prepare para ser um bom profissional, mas eu lhe estou dizendo que, como disse, certo, Mateus capítulo 6, verso 33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu lhe estou dizendo que você se precisa ocupar em ser, certo, este ministro competente que Ele já te habilitou, porque na medida que você se torna este ministro competente, você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom trabalhador, um bom todo. Me faço entender nesta manhã? E eu não estou dizendo que não é para trabalhar, não estou dizendo que não é para estudar, mas se nós somos aquilo que Ele disse que nós somos, nós fracassaremos na empreitada do trabalho, nós fracassaremos na empreitada como marido, fracassaremos na empreitada como filhos, como esposa, como trabalhador, seja o que seja, porque tudo precisa partir de que eu sou um ministro competente do novo pacto. Me faço entender nisso? Então nós temos investido tempo, e entendam bem, não é errado, mas precisamos invertir a nossa colocação, precisamos nos aperfeiçoar. Mas se nós somos ministros competentes, querido, olha, ser um bom administrador de tempo e de dinheiro, le vou colocar dois itens. Bom administrador de tempo e dinheiro passa por ser um ministro competente. Me está entendendo? E entendam muito bem, sem revanchismo, nem com quem faz, nem com quem deixa de fazer, nem quem divulga isto. Me está entendendo? Se pedem fortunas para ir 3 dias de coaching, que não é errado, mas se não cultivamos um ministro competente, certo? O coaching não vai servir. Coaching por coaching não serve. Me faço entender? Jantar de casais por jantar de casais não melhorará nosso relacionamento dentro de casa se nós continuamos descuidando, certo? Que aquilo que já somos. E que somos? Ministros competentes. Daria uma, por que essas competências ainda não se manifestam? Porque estamos estacionados, estamos limitados no desenvolvimento da vida de Deus em nós.
Porque la manera, ¿cierto? La medida, ¿cierto? Que desenvolvemos la vida de Deus, as competências que já estão em nós, através da vida de Deus, vão se manifestar. Quantas vezes você não tem dito, olha, eu não sabia fazer tal coisa, e em algum momento eu me desenvolvi nisso, e eu consegui fazer. Isso não se deve necessariamente porque você é o cara, porque você é inteligente, porque você la pega rápido, porque eu capto logo a ideia. Não, isso parte desta habilitação de ministros competentes de um novo pacto. Volte para lá para eu terminar, volte para lá, não, volte para a 2 de Pedro, capítulo 2. Que me torna esse sacerdócio santo? Certo, separado, que oferece sacrifícios espirituais. Lembre-se, são sacrifícios espirituais. Lo primeiro que me habilita para esse sacerdócio, ter a vida de Deus. Fale assim comigo: um sacerdote é aquele que administra a vida. Quando falamos de sacerdote, não é porque que você tem que pregar. Não te estou chamando novamente para ser parte dos 5 ministérios. Se isso acontece, amém. Mas não é para esse sacerdócio que te estou chamando. Te estou chamando para o sacerdócio de todos os cristãos, de aqueles que cuidam do que têm. O primeiro que precisamos cuidar é a vida de Deus em nós, é o desenvolvimento desta vida. Se não cuidamos, me está entendendo? Não há sacerdócio. Observe aqui, a primeira definição de sacerdócio, que é Cohen ou Cohen, do hebraico, significa aquele que diminui a distância. Isso significa sacerdote. Diga comigo: sacerdote significa aquele que diminui a distância. Amém? E no antigo pacto, certo, e é mais fácil explicá-lo, aquilo que diminuía a distância entre Deus e o povo. Mas apliquemos a verdade depois da cruz. Você precisa diminuir a distância daquilo que está em seu espírito e daquilo que se está manifestando na sua alma. E eu também. Eu tenho o Cristo inteiro. Já o profeta Vito já nos falou, nós não temos um Cristo fragmentado, nós temos um Cristo pleno. Mas aonde? Na cavidade, se pode chamar assim, em um cômodo chamado espírito. E que nós precisamos matar? Falamos isso na aula desta semana. Precisamos matar a nossa alma. Querido, estamos entendendo que a alma não precisa nem ser transformada, precisa ser morta. Porque se Deus nos dá uma mente nova, isso é sinônimo de alma. Nós teremos pensamentos novos, sentimentos novos e emoções novas. Isso é alma. Então este processo que encaixa dentro do processo de deserto do povo de Israel, certo? Estamos para matar a nossa alma. Isso é o que precisa morrer. E vai morrer na medida que manifestamos o que temos no espírito. Então precisamos diminuir a distância entre aquilo que temos em nosso espírito e aquilo que se manifesta ainda na nossa velha alma, ou nessa cavidade que chamamos alma. Então o primeiro trabalho de sacerdócio é com você. O segundo trabalho do sacerdote é na sua casa. Ele precisa diminuir, certo, a distância, certo, de Deus para sua esposa, a distância de Deus para seu filho. E não é que Deus está distante, tomemos o que eu estou dizendo. Precisa mostrar para sua casa que Deus está perto, que Deus não está longe. Esses são sacrifícios espirituais que agradam a Deus, porque são por intermédio de Cristo, através da sua vida. O resto, querido, precisa passar pela peneira. Segunda característica de um sacerdócio: desfruta o que está fazendo. Tem prazer em lo que faz, em toda a tarefa sacerdotal. Mas sabe o que tem acontecido? Igual que Israel no deserto, a gente faz as coisas se queixando, murmurando. Já era. Há um povo que ficou no deserto porque tudo reclamava, nada fazia por alegria, por desfrute. Observe, vou terminar com isto. Hebreus capítulo 12, por favor. Verso 1. Verso 2, melhor. Você encontrou? Observe aqui: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa do quê? Que tem na sua Bíblia? Alegria. Na minha diz júbilo, satisfação, prazer. Você está aí ou não? Que ele fez?
que ele fez? Você entende o que ele é? Ele suportou a cruz com alegria, cara. Ou não? Ele suportou a cruz pelo júbilo que ele era proposto. A gente precisa de parar, querido, nas frases que Jesus falou na cruz. Primeiro, ele se negou a desobedecer a Deus, foi para a cruz, certo? Se negou a abrir a sua boca para reclamar ou para maldizer aqueles que o estavam atormentando. Se privou a não tomar um líquido que podia anestesiar a sua dor, sim ou não? Lembra disso? Se preocupou com sua mãe, se preocupou com um ladrão, ou não? Ele está pendurado. O silêncio de Cristo na cruz precisa produzir silêncio em nós quando estamos passando por dificuldades. Porque quando o calo aperta e o sapato aperta, a gente murmura. Um sacerdócio oferece sacrifícios a Deus, primeiro porque tem sua vida, e segundo, quando ele trabalha, ele não reclama. Ele não tem a síndrome do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Há tanto tempo que te sirvo, você não dá nada para mim. Ele faz igual que Cristo. E você entenda essa alegria proposta como você quiser. O céu é melhorar de vida. Nesse momento, entenda, aplique como você quiser. Mas a alegria está depois da cruz, não está antes. A mesa posta está do outro lado do vale, não está antes. Então, somos pedras, com consciência de casa, mas toda casa demanda um sacerdócio. E esse sacerdócio é conforme a ordem, que não sai aqui, mas em hebreu sai, a ordem de Melquisedeque. Então esta casa tem uma lei e tem um protocolo. O sacerdócio levítico era na força do braço, era por sangue. Só podiam exercer sacerdócio os da tribo de Levi. E a exceção à tribo de Levi se chamava de nazireus, que eram os mínimos. Mas em Cristo Jesus, todos fomos constituídos sacerdotes, porque temos a sua vida, e porque todo o que fazemos, não fazemos necessariamente para Ele, mas por meio dEle. É como somos sacerdote. Se a gente não carregar a vida de Deus, é como o sumo sacerdote que não podia se apresentar sem sangue. Se não havia sangue, lhe estava proibida a entrada. Me acompanham nisso ou não? Então, quando desenvolvemos a vida de Deus, também desenvolvemos o sacerdócio. Também alcançamos as capacidades dadas por Cristo Jesus, que nos tornou ministros competentes do novo pacto. Precisamos ter consciência disso. O sacerdócio individual ou particular não anula o coletivo, nem o coletivo anula o particular. Você e eu somos sacerdotes, mas nos estamos tornando sacerdotes através da prática. O desafio é que possamos oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais por meio de Cristo Jesus, não através de sua habilidade nem da sua capacidade. A minha e a tua precisam estar baixo o governo do Espírito, para que elas sejam cooperadoras daquilo que o Senhor nos tem dado. Amém? Quero orar com você nesta manhã. Senhor, oramos nesta manhã. Traga-nos esta verdade, Senhor, como uma verdade revelada. Nestes 40, 50 minutos, Senhor, eu tratei de explicar e dar informações, porque a revelação não é comigo, Senhor. A revelação é com Teu Espírito, Senhor. Em um nome poderoso de Jesus, traga uma revelação clara de quem nós somos, Senhor.
para que não andemos patinando, Senhor, para que não perdamos o tempo, para que não investamos tempo, Senhor, e quando falo tempo, Senhor, vida, dinheiro, recursos, tudo, Senhor, é a coisa errada, e terminamos, Senhor, nos autoconvencendo que estamos fazendo a coisa certa. Senhor, traga-nos luz de revelação, para que tenhamos clareza que o nosso lugar está na árvore da vida, que nosso lugar é, Senhor, o último Adão, a saber, Cristo Jesus, Senhor. Senhor, não queremos fazer nada na força do braço, não queremos fazer nada, Senhor, não queremos fazer nada pelas nossas próprias forças, porque aquilo que é nascido de carne, carne é, Senhor, mas aquilo que é fruto do Espírito, da árvore certa, do homem certo, da terra certa, da semente certa, certamente agradará a Deus, Senhor. Estamos aqui para isso, Senhor. Queremos que escutar a voz do Senhor, que o Senhor diga para nós: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Não queremos aplausos, Senhor, das pessoas, não queremos o reconhecimento das pessoas, mesmo como disse Paulo, mesmo que isso seja digno. Nós queremos, Senhor, que eles vejam Cristo em nós, Senhor. Cristo em nós, como cantamos no começo, precisa ser a canção da nossa alma, Senhor, porque Ele é a esperança que não falha. Senhor, nos aproximamos de Ti, não é que estejamos longe, mas para conferir, Senhor, quão parecido estamos contigo, quão semelhante estamos contigo, não esquecendo nem ignorando a consciência de casa. Somos casa e estamos sendo construídos casa. Não ignorando, Senhor, que somos sacerdotes, mas pertencemos a uma nação sacerdotal, porque a ideia do Senhor nunca foi uma elite sacerdotal. A ideia do Senhor sempre foi uma nação de sacerdotes, e queremos corresponder à tua expectativa. Espírito Santo, nos conduza a toda a verdade e a toda a justiça. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Nos conduza, Senhor. Dizemos não ao humanismo e à intelectualidade. Dizemos não ao espírito, Senhor, que é fruto de uma alma que pensa que já sabe. Dizemos não, Senhor, e nos vestimos de um espírito de humildade, de um espírito de aprendizagem. Não aprender necessariamente com os homens, mas aprender com o Espírito, porque o Senhor não nos deu o espírito do mundo, mas nos deu o Espírito do Senhor, para que possamos conferir uns com os outros verdades espirituais, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o que estamos fazendo nesta manhã. Te agradecemos por este tempo, te agradecemos por este momento, te agradecemos por aqueles que aqui estão, por aqueles que não puderam vir, Senhor. Declaramos uma palavra de bênção, uma palavra, Senhor, de cura, que a saúde do Senhor apareça neles, Senhor. Alguma razão pela qual eles não estão aqui, Senhor, mas que eles sejam alcançados, Senhor, de maneira clara, de maneira palpável nas suas vidas. É o que nós declaramos nesta manhã, Senhor. Em um nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus.